Senhor para vocês, princesas e príncipes de Jesus, né? Mais uma aula da EBD está iniciando, a aula número 6 do terceiro trimestre, tá bom? Então nós vamos ver hoje algo muito especial. Mas antes de tudo isto começar, nós vamos falar com Papai do Céu, tá? Nós vamos orar, a oração é conversar com o Papai do Céu. Então vamos conversar com o Papai do Céu. Senhor nosso Deus, estamos aqui para aprender, Senhor, de Ti. Dá-nos, Senhor, o entendimento, o conhecimento e a sabedoria para que possamos entender a Tua palavra através desta lição. E nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Crianças, a aula de hoje nós temos como o título da lição. Vocês sabem qual é o título da lição? Quem tem revistinha pode abrir na lição número 6. Então o título da lição diz como? Moisés, um grande libertador. Vamos repetir? Vocês sabem ler, então não precisa ir devagarzinho. Moisés, um grande libertador. Agora só vocês. Moisés. Muito bem, crianças. Moisés, um grande libertador. O que é libertador? Libertador é aquele que liberta alguém que está em perigo, não é? O advogado é um libertador, porque ele muitas vezes liberta alguém da prisão ou de um problema. Então o advogado, ele é um libertador. E Moisés era um grande libertador. Este é o título da lição. Mas nós vamos ver agora um versículo que é a memorização. Na memorização, que está lá em João, capítulo 8, versículo 36, diz assim: se o Filho os libertar, vocês serão de fato livres. Viu que coisa interessante, né? Vamos repetir? Se o Filho os libertar, quer dizer, libertar o povo, então libertar a gente, então nós seremos de fato livres. Mas vamos falar como está no memorizando. Se o Filho os libertar, vocês serão de fato livres. João, capítulo 8, versículo 36. E como vocês viram no título da lição, nós vamos falar hoje a história de Moisés. Na aula passada, nós vimos a história de José. Aí José venceu, né? Conheceu os seus irmãos, trouxe os seus irmãos para o Egito, para que eles não morressem de fome lá onde eles estavam. E com o passar do tempo, José veio a morrer. E quando José morreu, entrou um rei, que lá no Egito era chamado de Faraó. E o rei não conhecia José. Então esse rei, ele se preocupou muito, porque os israelitas que estavam no Egito, eles estavam crescendo em número. Todos os dias aquele povo aumentava, né? Nascia mais bebê. E então o Faraó, preocupado do povo de Israel pelejar e querer tomar conta do Egito, aí sabe o que é que ele fez? Ele deu ordem às parteiras. As parteiras é aquelas mulheres que quando o bebê vai nascer, elas ajudam as mamães a ter o bebê. Então as parteiras, ele deu ordem para que todo menino que nascesse, elas matassem. Que coisa terrível, né? Matar todos os bebezinhos meninos. Porque ele sabia que matando os meninos, então a população ia diminuir, tá bom?
E ali, aquele faraó muito bravo. E aquele faraó deu ordem para aquelas parteiras. E de repente, duas parteiras, elas disseram: não, nós não vamos fazer isso, porque é contra a lei de Deus. Nós não podemos tirar a vida de ninguém. E aquelas parteiras, quando uma mulher chamada Joquebede, ela estava grávida, não é? Esperando um bebê, e quando ela teve esse bebê, era um menino. E esse menino, quando nasceu, aí elas não mataram. E este menino ficou escondido, a mãe ficou dando o leite para ele, dando mamar, e ele foi crescendo, né? E escondido. E Joquebede, ela tinha o maior carinho com o seu bebê, viu? E o seu bebê ali com Joquebede, sua mãe, não é? Mas aí chegou uma hora que Joquebede, a mãe deste bebê, não podia mais esconder o bebê, porque o bebê ia crescer e os soldados ou alguém ia ver este bebê e ia saber que alguém não tinha cumprido a ordem do rei, a ordem de Faraó. Então, o que é que aconteceu? Ela e a sua filha Miriam pegou aquele bebê, não é? Aí colocou o bebê em um cestinho, viu? Pegou o bebê, colocou o bebê num cestinho, levou até um rio ali e colocou o bebê no rio. E o bebê foi, né? E foi pelas águas do rio Nilo, né? E quando chegou lá na frente, a filha de Faraó, a princesa, estava tomando banho. Aí a princesa ouviu o choro do bebê. E quando ela viu o choro do bebê, aí mandou as suas criadas lá pegar o bebê, aí trouxeram o bebê até ela, e quando ela viu o bebê, aí ela disse que ia ficar com o bebê ia ser dela, né? E foi dado o nome de Moisés, porque Moisés quer dizer tirado das águas, tá bom? Então ali Moisés cresceu ali no meio dos egípcios. Ali ele estudou, porque ele foi criado como príncipe. Então ele era filho da princesa, né? Ele era príncipe também. E ele foi criado assim, com muito estudo, tudo do bom e do melhor o Moisés teve, tá? Mas antes dele ficar grande, aí o que aconteceu? A princesa, quando tirou ele lá do rio, aí a princesa precisava de alguém para tomar conta daquele bebê, porque tinha que dar de mamar para o bebê. A menina que era irmã de Moisés, muito esperta, a Miriam seguiu o bebezinho pelo rio, né? E o bebezinho indo pelo rio, e ela foi seguindo, e quando ela viu, aí ela disse: eu conheço alguém que pode dar de mamar, pode amamentar este bebê. Aí foi, levou o menino para a sua própria mãe. Aí Joquebede cuidou de Moisés, porque era filho dela, né? Mas a princesa não sabia, né? E ali Moisés cresceu. Só que Moisés, quando ele já estava conhecendo, ele conhecia a palavra de Deus, porque a sua mãe o ensinava, né? Ele foi crescendo e a sua mãe o ensinava ali. E ele, um dia, andando pelo palácio, andando lá pelo Egito, né? Pelos palácios, aí o que é que aconteceu? Ele viu um soldado brigando com
israelita, um hebreu. E ele disse, não contou história. Ele foi lá e brigou também e matou aquele soldado. Aí quando ele matou aquele soldado, aí ele teve que fugir. Aí ele foi para o deserto, né? E lá no deserto, aí Deus falou com ele que ele ia libertar aquele povo oprimido, que era o povo de Israel, que estava ali oprimido. Então, oprimido quer dizer assim, sufocado, né? Porque como eles cresciam muito, então Faraó colocou pessoas que oprimissem, que sufocassem eles, para eles construir cidades, para eles construírem casa, para eles carregar aquelas pedras imensas para fazer aqueles monumentos do Egito. Então era um povo muito sofrido, o povo de Deus, ali naquele lugar, né? E Deus, através da oração do seu povo, através da angústia do seu povo, do clamor, aí Deus preparou Moisés. E ali no deserto, um dia, Moisés de longe viu que uma árvore, ela queimava, mas ela não pegava fogo, ela só ardia, mas ela não ficava, não virava cinza. A árvore continuava do mesmo jeito, mas na volta da árvore assim, não é? Ficou aquelas labaredas. E Moisés olhava, aí quando Moisés chegou perto para ver, sabe o que aconteceu? Ele ouviu a voz de Deus, e a voz de Deus dizia, tira a sandália, quer dizer, tira o calçado do teu pé, porque a terra que tu estás pisando é terra santa, porque aonde Deus está, o lugar é santo, viu? É por isso que, criança, quando a gente vai para o templo, para a casa do Senhor, a gente tem que ter reverência. Reverência quer dizer assim, respeito pela casa do Senhor. A gente tem que ter cuidado, tem que ter zelo, chegar na casa do Senhor com muito cuidado, com muito zelo, tá bom? E eu sei, crianças, que a Bíblia fala que Moisés não queria, viu? Moisés não queria, ele dizia que não sabia falar, que tinha problemas e isso e aquilo, mas aí Deus disse a ele, mas é você mesmo que vai. Não adianta, crianças, a gente dizer que não vai fazer a obra do Senhor, porque se o Senhor veio lá do céu, se Jesus desceu lá do céu, que é um trono que tem lá de glória, não é? Ele veio aqui na terra, ele sofreu por mim, viu? Que já estou bem velhinha, e por vocês que são crianças, né? Que são as princesas e os príncipes de Jesus. Então, ele desceu e ele veio, então nós também temos que fazer a nossa parte. Nós temos que obedecer, nós temos que ler a palavra, nós temos que orar por aqueles que estão no pecado. Pecado é quando a gente faz tudo que não agrada a Deus, tá bom? Quando a gente não agrada a Deus, quando a gente faz uma coisa que fica triste, é o Espírito Santo de Deus que está dizendo, você fez alguma coisa errada. Mas tem jeito, viu, criança? A gente vai lá onde a gente fez aquela coisa errada e a gente pede perdão e Papai do Céu perdoa, tá bom? E a gente segue adiante, tá? Então, quando Moisés viu que ele tinha que ir mesmo, porque Deus mandou, aí Deus disse a ele que ele podia levar o irmão dele, Arão. Então ele falava e Arão falava para o faraó, né? Aí, quando eles chegaram na presença do faraó, que disseram que Deus tinha dito que era para deixar o povo de Israel partir e ir embora, aí o faraó disse, não, não vai sair ninguém daqui. Quem é que vai trabalhar? Quem é que vai construir?
Quem é que vai cuidar das coisas da cidade? Não vai, não vou deixar. Aí sabe o que é que Deus fez? Deus começou a mandar pragas. Pragas é uma coisa assim muito tremenda, que é da parte de Deus. Quando Deus ele quer fazer alguma coisa, quer ferir, para que seja obedecido a sua palavra, ele faz, viu? Mas vamos ver o que é que Deus fez. Deus primeiro tocou nas águas. Todas as águas do Egito se transformaram em sangue. Aonde o povo de Faraó, aonde o povo egípcio chegava, nos rios, nas torneiras, quando abria, era sangue que descia, não é? E o povo ficou apavorado. E o povo ficou naquele tormento, naquela agonia. E agora, o que é que vai acontecer? Aí o que aconteceu? Aí Faraó continuou com o coração duro. Mas não era porque Faraó queria ficar com o coração duro, não. A Bíblia diz que Deus endureceu o coração de Faraó, viu, crianças? Muitas vezes, quando a gente quer uma coisa, mas Papai do Céu quer que a bênção seja maior, aí Ele não deixa que aquilo aconteça naquela hora. Aí muitas vezes a gente fica triste, né? Aí a gente fica chateado, mas é porque Deus quer dar algo maior para você. Vocês querem ver o que é que Deus fez com os israelitas? Então vamos continuar a história. A primeira praga foi as águas em sangue. Depois veio a segunda praga e nada de Faraó deixar o povo ir. A segunda praga foi a praga das rãs. Era muito... Rãs é como um sapinho que pula, tá? Lá no Nordeste, onde eu morava, tem muita rã. Nas partes mais frias, assim, mais aguadas, né? Com água, aí as rãs e elas pulam na parede. Então eu fico imaginando como era terrível aquele monte de sapo pulando nas paredes, pulando em cima da cama, pulando na mesa, porque era muita rã que Deus mandou para que Faraó pudesse libertar o povo. Mas Faraó ainda não deixou, viu? E depois Moisés voltou lá em Faraó, aí disse: pois então, já que você não quer deixar o povo de Deus, os israelitas, ir embora desta terra, Deus vai mandar outra praga. E Deus mandou uma praga, olha, crianças, de piolhos. E era muito piolho na cabeça do povo, e o povo coçava, né? E o povo ficava naquele desespero, porque é muito ruim, só em falar já dá uma agonia, né? Então, Faraó não deixou. Faraó disse: de jeito nenhum, não vai sair o povo. E aquela praga passou. E veio então Moisés na presença de Faraó, disse: pois vai vir outra praga. Que povo difícil, hein? Os egípcios, muito difícil. E veio a praga das moscas, né? E era muita mosca. Abria a panela, caía a mosca. Ia comer, caía a mosca no prato. Menino, era tanta da mosca que era uma coisa terrível, né? Porque era uma praga, e quando é uma praga é muita coisa, tá bom? Depois os animais, as primícias dos animais, todos morreram, né? Os animais do campo, ali dos egípcios, morreram, e os egípcios ficaram com a mão na cabeça. E agora o que é que vamos fazer? E agora o que é que vamos fazer? Deixa esse povo ir, esse povo tem que sair, porque Deus está irado conosco por causa deste povo. Mas Faraó não deixava. Faraó dizia: não e não, porque eu sou o rei, e enquanto eu for o rei não vai sair, porque a palavra do rei
é sim, sim, não, não. Se ele disser não, é não. E se ele disser sim, é sim, né? Então Faraó disse que não. O coração dele ainda estava endurecido, porque Deus é quem fez isso, viu, crianças? Não foi porque ele queria, não. É porque Deus é quem permitiu que o coração dele ficasse duro, como uma pedra, e não tinha nada que abalasse ele. Então, quando foi depois da praga que matou os animais nos campos, aí veio uma praga que o pessoal egípcio era tudo com umas feridas na pele. Saía aquelas feridas na pele, aquelas bolhas, as úlceras, né? Saía na pele e todo mundo com aquilo, como se fosse, eu não sei se vocês conhecem, crianças, alguns devem conhecer, o sarampo, né? Assim como o sarampo, como a catapora, aquelas pipocas na pele, e todo mundo desesperado. Mas ainda não foi o tempo do povo de Deus sair daquele lugar. E o povo clamava por misericórdia de Deus, né? O povo hebreu, o povo de Deus, e o povo egípcio ali também sofrendo, mas não podia fazer nada, porque era um decreto do rei, era um decreto do faraó. Tinha que o povo israelita ficar no Egito. Então veio outra praga, a praga da saraiva. Vocês sabem o que é saraiva? É uma chuva de pedra, né? Tem a chuva de gelo e tem a chuva de pedra, que é chamada de saraiva. Então veio aquela chuva de pedra sobre o Egito. E aquela chuva, mas Faraó também não deixou o povo ir. E quando foi a 8ª praga, Faraó, ele sem querer deixar o povo partir, aí veio a 8ª praga. Moisés chegou e disse a ele: pois então vai vir uma nuvem de gafanhoto sobre o Egito, e essa nuvem de gafanhoto vai comer todas as plantações e não vai sobrar nada. Mas ele também não deixou nada. Já pensou que homem do coração duro, né? Não deixou, não deixava o povo partir. Mas veio também uma praga que era uma sombra na noite. E aquela sombra sobre todo o Egito ficou escuro como a noite, né? E passou ali aquele tempo de escuridão tremenda, viu? Que ninguém enxergava o outro, porque foi uma densa escuridão sobre o Egito. E a última praga, ali foi a 9ª praga, a da escuridão. Mas aí veio uma praga que doeu no coração de Faraó. Moisés disse que ia tocar, Deus ia tocar em todos os filhos mais velhos dos egípcios. Eu acho que Faraó não acreditou, porque ele não deixou que o povo fosse, porque eu tinha deixado. Imagina Moisés dizer para mim, depois de todas as 9 pragas que veio, ele dizer que a 10ª praga ia ser a morte do meu filho mais velho. Eu tinha deixado, né? E não era só do filho de Faraó, era de todos os filhos dos egípcios. Quem tivesse filho, o mais velho iria morrer. Só não ia morrer os hebreus, os israelitas, que colocassem na porta da sua casa o sinal do sangue do cordeiro. Ele matava o cordeiro, né? O cordeiro é como uma ovelhinha, viu? É uma ovelhinha nova, né? Tanto é que vocês, crianças, nós chamamos os cordeirinhos, porque são umas ovelhinhas novas que estão aprendendo a palavra de Deus, viu? E o sangue do cordeiro foi passado ali em cima da porta. Então o anjo, quando passou,
o anjo da morte, quando passou, tirando a vida de todos os filhos, os primeiros filhos do faraó e de todos os outros egípcios, então não passava, ele não entrava na casa que tinha o sangue sobre a porta, tá bom? E assim, quando aconteceu, aí Faraó desesperou-se. Aí ele disse: pode deixar esse povo ir, tira esse povo do Egito, esse povo tem que sair. Aí foi quando ele libertou, deixou o povo ir. Só que Moisés, saiu com o povo já estava pronto, já estava de prontidão, porque Deus disse que o povo se aprontasse. Então o povo se aprontou, e quando ele disse que o povo podia partir, então aquela caravana veio e foi andando lá na frente. Sabe o que aconteceu? Faraó foi atrás. Faraó foi atrás do povo de Deus, que ele se arrependeu de ter deixado. Mas aí alguns ficaram com medo, porque começaram a ver os cavalos, os carros de Faraó vindo, aquela poeira cobrindo. Aí disse: e agora, Moisés? De um lado tem as montanhas, do outro lado tem o mar, e agora para onde vamos? Aí ele tinha um cajado na mão, porque ele sempre andava com um cajado, Então ele com aquele cajado, aí o Senhor disse que ele tocasse nas águas, Ali. E quando ele tocou nas águas ali do mar, aí então o mar se abriu e o povo passou, todo mundo caminhando como se fosse caminhando por uma rua. Aí o povo passou. Quando o povo chegou no outro lado, que o último tocou a terra, pisou na terra firme, aí as águas se fecharam. E quando as águas se fecharam, sabe o que aconteceu? O exército de Faraó, que estava no meio do caminho, as águas cobriram e morreram ali. E o povo de Deus, Miriam, que era a irmã de Moisés, aquela que viu a princesa, pegar o seu irmão, aquela que levou o seu irmão para sua mãe dar de mamar novamente, ela cantou, dançou, pulou de alegria na presença de Deus, viu? Então Moisés, ele foi um grande libertador do povo de Deus naquele tempo, muito longe, muitos anos se passaram, tá? Mas nós temos um libertador. Vocês viram o memorizando? Que se a gente o Filho nos libertará, o Filho de Deus. Se a gente aceitar Jesus, Ele nos liberta de todo o pecado. Vocês sabem o que é pecado, não sabem? Pecado, quando Jesus veio ali na cruz, quando Jesus morreu ali na cruz, ele veio, foi crucificado, E ali ele levou os nossos pecados, Os nossos pecados que eram trevas para nossas vidas. Aí o Jesus, olha, ele levou nossas enfermidades, ele levou nossas dores, Ele levou nossos pecados, nossas culpas, Ele levou tudo ali com ele, porque quando ele morreu, ali ele estava dizendo que esses pecados, eles seriam transformados, eles seriam mais alvos do que a neve, viu? Porque só Jesus é quem transforma. Jesus é o nosso grande libertador, é Jesus. Ele é quem nos liberta de todo o mal, de toda a culpa, de todo o pecado. Tá bom, crianças? E nós também temos em Jesus, olha, Ele quando veio como nosso libertador, Ele nos disse que só Ele era o
pão da vida. Se a gente comesse dele, né? É interessante. E a gente come Jesus? A gente come a palavra. Quando a gente lê a palavra, aí Jesus fala conosco. O Espírito Santo, que é o nosso amigo, fala conosco, não é? E Jesus disse: eu sou o pão da vida, né? Eu sou o pão da vida. Ele é quem dá vida. Quando a gente lê a sua palavra, aí nós nos fortalecemos e nós crescemos. A gente, quando é criança e a gente, quando é velhinha também, como eu, a gente tem que se alimentar direitinho. A gente tem que comer fruta, a gente tem que comer verdura, tem que comer carne, tem que comer frango, peixe, né? Arroz, feijão. A gente tem que comer, né? Porque na hora que a gente se alimenta, aí a gente fica forte. Tá bom? Aí Jesus disse também que ele é a luz do mundo, né? E quem tem Jesus não anda em trevas, viu? Ele também é a porta das ovelhas. Só em Jesus é que nós entramos pela porta. Ele disse que ele é a porta das ovelhas e nós somos ovelhas. Vocês são cordeirinhos e nós somos ovelhas, né? Aqui, ó, ele é o bom pastor, tá bom? Jesus é o bom pastor. Tudo isso ele faz porque ele é quem nos libertou, tá? Ele é quem nos dá toda a paz, toda a alegria. Então ele, ó, ele morreu, né? Mas ele ressuscitou. O túmulo de Jesus hoje está vazio, né? Não tem ninguém lá, porque ele ressuscitou depois do terceiro dia que ele tinha morrido. Ah, Jesus também é o único caminho. Não tem outro caminho para chegar lá no céu, tá? A morada onde Deus está se chama o céu. E lá, o único caminho para chegar até lá é Jesus Cristo, né, crianças? E ele também disse que ele é a videira. E nós somos aqueles raminhos que ficamos ligados, ficamos assim, ó, presos na videira, que é Jesus. Tá bom, crianças? Então eu espero que vocês tenham gostado da história de Moisés, que foi um grande libertador, e também do paralelo que nós fizemos com Jesus, que Jesus é o nosso grande libertador. Tá bom, crianças? Agora eu quero ir com vocês para uma hora muito especial, a hora da atividade. A hora da atividade, vocês vão lá na página da Assembleia de Deus, do Departamento Infantil, tá bom? E vocês vão pegar lá e vão imprimir e vão fazer. Eu vou fazer hoje com vocês uma atividade para que vocês façam em casa, tá bom? Deixa eu pegar aqui para a gente fazer. Olha, crianças, a hora da atividade vai estar lá um dado para vocês imprimirem e cortarem, tá? Vocês vão precisar de uma tesoura, vão precisar de cola e tem também um joguinho que é sobre o Egito, tá bom? Aí vocês vão jogar o dado, vão montar o dado, vai jogar e onde cair a quantidade, aí vocês vão andando as casinhas, tá bom? As casinhas do jogo, tá? Aqui. E eu vou cortar aqui para vocês entenderem como é. Olha, vem assim, aí vocês vão cortar no pontilhado, tá bom? Nós vamos cortar e vamos fazer, porque é muito legal essa brincadeira. É uma brincadeira onde vocês vão gostar demais e vão aprender sobre o povo de Israel que estava lá no Egito, tá certo? Vamos fazer. Se não souber cortar, pede a um adulto, tá? Não vai fazer o que não sabe. Pede um adulto para ensinar, o papai, ou a mamãe, ou a titia, quem tiver em casa. Vocês pedem que vai ensinar.
E é muito interessante. Eu gostei muito dessa atividade. Gostei tanto que vou fazer com vocês porque eu amei. Olha como é fácil. Espero que vocês tenham gostado da história de hoje, viu? A história de Moisés, o grande libertador. Pronto, ficou assim, tá? Então, aonde tem os riscos, aqui nós vamos dobrar. E aqui tem a palavra colar, aí nós vamos colar. É bem simples. Nós vamos dobrar, né? Onde tem a palavra colar. E vamos dobrar também aonde tem o risco, que é para dar o formato do cubo. Esse cubo vai ser legal para vocês brincar até com outras brincadeiras, outras atividades, tá? Tem algumas atividades que dá para a gente brincar com eles. Pronto. Se não souber fazer, pede para um adulto ajudar. Eu sei que tem criança que sabe fazer, gosta de fazer, né? Pronto, então aqui, ó, nós vamos colar, passar uma cola, tá? Nós vamos passar uma cola aqui, né? Aí nós vamos passar cola aqui novamente. Ó, já tá dando o formato. Não dobrei aqui. Ô, tia Neide, você esqueceu de dobrar uma perninha. Viu? Se não dobrar, não vai acontecer, tá? Eu vou fazer aqui rapidinho, mas vocês vão entender. Aonde tem colar, vocês colam e o dadinho vai ficar, ó, que legal, tá bom? Vai ficar um dado muito legal, com o 2, o 4, o 3, o 2, o 6 e o 5, tá? Aí vocês vão jogar o dado, o número que cair, vamos dizer, caiu no 3, aí vai pular a casa 1, 2, aí vai ficar na 3. Na 3 tem assim: povo de Deus trabalhando no Egito, volte ao início, tá? Então vocês vão trabalhar conforme o que tem no joguinho, tá bom? Então aqui a atividade é só vocês imprimirem, baixarem lá, imprimirem e se divertirem. E agora nós vamos para a hora do semapinho. A hora do semapinho é aquela hora onde nós oramos por nossos missionários que estão lá fora, tá? Essa semana nós vamos orar pela família Rodrigues, que ela trabalha na África, essa família. Eles estão no Brasil porque estão passando um tempo aqui conosco, mas eles trabalham lá em Burkina Faso, que fica na África. E eles precisam muito das nossas orações, tá bom? A missionária, o missionário e suas 2 filhas. Vamos orar? Senhor nosso Deus, abençoa, Senhor, esta família que trabalha, Senhor, para Ti, com muitas crianças ali na África, que eles possam ter estratégias, que eles possam ganhar mais vidas. Deus abençoa a saúde do nosso missionário. Senhor, abençoa também a saúde da sua esposa, das suas filhas. Toma, Senhor, o primeiro lugar em tudo que eles forem fazer. Em nome de Jesus, a nós o abençoamos. Amém. Crianças, eu quase que esquecia o Dia dos Pais. Quem tem pai aí pertinho, abrace, porque tem pai que está trabalhando, né? Tem pai que está viajando, tem pai que não está aqui. Então, quem tiver o pai bem pertinho, abraça. E quem tem o pai viajando, dá um alô, manda um zap. Papai te amo, tá bom?
e um feliz Dia dos Pais para cada pai de nossas crianças. Que Deus abençoe, tá? E agora nós vamos para a hora do louvor com a vovó Lisa, vamos cantar e desde já eu agradeço a oportunidade de estar com vocês e que Deus abençoe a cada um. E agora, crianças, vocês e a vovó Lisa. Um beijo. No Egito escravo fui, sim, sim, ó, sim, ó. No Egito escravo fui, do vil faraó. Triste, bem triste estava, meu coração chorava, liberta-me, Senhor. Triste, bem triste estava, meu coração chorava, liberta-me, Senhor. Moisés foi a faraó, sim, sim, ó, sim, ó. Moisés foi a faraó e lhe disse assim: Deixa sair meu povo para prestar-me culto, assim diz o Senhor. Deixa sair meu povo para prestar-me culto, assim diz o Senhor. Faraó se endureceu, sim, sim, ó, sim, ó. Faraó se endureceu e não deixou ir. Deus enviou 10 pragas, desembanhou-se espada e assim nos libertou. Deus enviou 10 pragas, desembanhou-se espada e assim nos libertou. Livre, me deixaste livre, me deixaste livre, livre, Senhor. Livre, me deixaste livre, me deixaste livre, livre, Senhor.